Fala, Fernando, saudações. Satisfação a gente ver aí para mais uma entrevista sensacional sobre um tema espetacular também, pouco discutido. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor sobre esclerose múltipla e exercício físico. E aí, Fernando, qual a sua expectativa? E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente, retomando aqui as entrevistas do canal. E o tema, é tema novo, envolto ainda de preconceito, desconhecimento, né, de alguns mitos, mas vai ser um bate-papo que eu acho que a gente vai aprender muito, né, essa relação entre a esclerose múltipla, entender essa doença, o que o exercício tem a ver com essa doença. Então, apresenta pra gente aí, Fabrício, quem que é a nossa convidada de hoje. Pois é, nossa convidada é uma convidada de peso na área, principalmente de esclerose múltipla e exercício físico. É a doutora Ana Cristina, que é professora titular da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. A professora Ana Cristina possui doutorado em Ciências do Movimento Humano, pós-doutorado pela Universidade de Calgary, no Canadá, estágio sênior também na Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, e atua em diferentes áreas aí, como biomecânica da locomoção, reabilitação e, é claro, estuda também os efeitos aí do exercício físico na esclerose múltipla, também déficit de marcha e controle postural. De antemão, a gente, obviamente, vai pedir para todos aí se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, dar o seu like e já a gente volta com a professora Ana Cristina. Olá a todos, já estamos aqui com a professora Ana Cristina, da Universidade de Brasília. Ana, uma grande satisfação te conhecer e eu tenho certeza aí que nós vamos ter um bate-papo muito legal hoje. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês e falar sobre nosso trabalho sobre esclerose múltipla e exercício na Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, viu, Ana? Obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo. Obrigado. Eu agradeço o convite, Marco, Fernando, e vamos ver se a gente bate um papo aí sobre essa questão da esclerose. Pois é, Ana, como eu estava até comentando com você um pouco nos bastidores aí, né, como nós chegamos até você, porque nós fomos pesquisando justamente pelo interesse que a gente tem de entender um pouquinho mais, né, sobre esclerose múltipla e exercício físico. E aí eu acabei achando lá o seu currículo. Mas aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, para nós aqui em relação a essa trajetória, do que te fez chegar até o estudo da esclerose múltipla associada ao exercício físico. Tá certo. Na verdade, o nosso trabalho com a esclerose múltipla ela é relativamente recente, faz 5 anos que o nosso grupo está trabalhando com isso. E a minha formação vem da biomecânica, eu tenho interesse em biomecânica da locomoção e reabilitação e exercício. E nós temos um laboratório que a gente tem equipamentos para fazer análise do movimento, análise da marcha. Em determinado momento, eu, nas reuniões aí da universidade, reitoria, eu conheci um médico do hospital universitário aqui da universidade e ele falou que achava que o que a gente fazia no laboratório de análise do movimento e o exercício se encaixava muito bem com os pacientes da esclerose múltipla. E ele tinha um neurologista que era orientando o doutorado dele, que estava estudando a esclerose múltipla e a questão de depressão, transtornos de humor. E daí ele nos apresentou, colocou em contato e a gente começou a entrar nesse meio e a estudar um pouco da esclerose múltipla e ver como que a gente poderia contribuir. E foi uma surpresa, inclusive, porque é uma área que necessita de muito estudo. E o que a gente fazia dentro da biomecânica da locomoção, análise da marcha
a questão da estudo da força muscular e equilíbrio é um dos principais dificuldades, incapacidades que essas pessoas relatam, que é dificuldade na locomoção, da mobilidade e também um déficit de equilíbrio. E aí a gente dominava isso muito bem, ficava fácil. E daí a gente tentou trazer associar. E daí tentamos trazer o exercício, né, como uma forma de reabilitação, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e também para tentar fazer com que a doença, né, essa é um dos objetivos da reabilitação, do exercício nessa doença, fazer com que a doença ela progrida de uma forma mais lenta, sempre focando na qualidade de vida do paciente. E aí a gente tentou buscar algumas estratégias aí, que tipo de exercício que poderia ser oferecido para essas pessoas dentro de todos os sintomas e incapacidades que eles apresentam. Legal, Ana. Eu sinto assim que há um desconhecimento muito grande em relação à doença, de uma forma geral, né? Então acho que é importante a gente assim definir, né, o que é esclerose múltipla, né? Acho que o nome da doença às vezes gera uma confusão nessa coisa, fulano é esclerosado, né? Então, da onde que surgiu esse nome? Qual que é a origem da doença? A gente tem como definir, né, essa doença de uma forma mais ampla, assim, para o nosso público, por favor? Olha só, isso é até bem interessante, né? Porque tem estigma em torno desse termo esclerose, né? Então, poucas pessoas, eu acho, sabem que esclerose, na verdade, significa cicatrizes. O que são cicatrizes? São as cicatrizes no sistema nervoso central, pela neurodegeneração que ocorre, né? Pela inflamação e desmielinização. Então, existem placas ali, se fizer uma ressonância nas imagens, vão aparecer cicatrizes, né? Brancas. Essas são as escleroses. Então, não tem muito a ver, né, com esse termo esclerose que a gente fala como demência. Acontece que havia muito desconhecimento sobre a doença e a doença tem muitas funções que são afetadas. Uma das funções é a questão cognitiva, memória, velocidade de processamento, mas essa é uma das funções. Existem funções sensoriais, motoras, muito importantes. Então, esse estigma que tem no termo esclerose, na verdade, é uma falta de conhecimento. Então, o que é a esclerose múltipla, né? Ela é definida como uma doença que ela é autoimune, porque são células saudáveis que atacam outras células saudáveis do corpo, e aí ocorre todas as incapacidades. Ela é uma doença desmielinizante e neurodegenerativa. Então, basicamente, as células B e as células T, elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, sistema nervoso central, e atacam as células da glia, gerando aí citocinas, e uma das células atacadas são os oligodendrócitos, que são as células que compõem a baía de mielina, né? Então, a baía de mielina é uma capa de gordura, né, que ela tem como função transmitir os impulsos nervosos. Então, quando essas células elas são afetadas, ocorre como se fosse um desencapamento do axônio. E aí existe uma dificuldade em transmitir esses impulsos nervosos. Então, todas as informações, né, que deveriam ser transmitidas ao cérebro para serem integradas, para ter uma resposta depois neuromuscular, ou enfim, né, para cumprir aí as funções todas do sistema nervoso central, ficam prejudicadas. Então, por isso, e com o tempo, essas cicatrizes, essa desmielinização, ela vai provocando uma neurodegeneração. Então, dependendo da localização e da extensão dessas cicatrizes, ela vai gerando diferentes incapacidades, e nível de incapacidade também. Isso é visto pelos exames de imagem com efeito da medula e do cérebro. Então, ela é uma doença que ela tem um curso difícil ela é imprevisível, né, a forma como ela vai ocorrer.
e ela vai progredir. E uma coisa interessante também é que muitas vezes a esclerose múltipla, ela é confundida com a AELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Só que a esclerose lateral amiotrófica, ela afeta o neurônio motor. Então é muito mais a questão dos movimentos, né, que são afetados. Aquele físico famoso, né, que publicou lá um livro sobre o buraco do tempo, ele teve a esclerose lateral amiotrófica. Então, as funções cognitivas, a memória, o cérebro funcionava muito bem e ele tinha dificuldade o quê? Deglutição, movimentos, por causa do neurônio motor que é afetado. A esclerose múltipla é o neurônio do sistema nervoso central. Então, as funções que são afetadas são diferentes. Inclusive a questão motora, mas não é o neurônio motor, por causa dessa integração aí no sistema nervoso central. Mas ambas são desmielinizantes. Ambas são neurodegenerativas, inflamatórias, desmielinizantes. Ah, ótimo. Ô, Ana, e no Brasil aí, qual que é o retrato da esclerose múltipla aí no Brasil hoje, em termos de prevalência, né? É uma doença, assim, comum, de prevalência, assim, grande no nosso país aí? Olha só, a esclerose múltipla, ela é considerada uma doença rara, porque a prevalência dela no mundo é em torno de 33 pessoas a cada 100 mil habitantes, e o Brasil segue esses dados aí, essa prevalência, mas em regiões de grande incidência chega a ter 300 pessoas afetadas a cada 100 mil habitantes. No Brasil tem uma revisão sistemática sobre a doença que foi publicada em 2016, então são os dados mais atuais, o levantamento talvez mais atual que existe. A cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é a cidade que tem a maior prevalência, que seria de 27 a cada 100 mil habitantes. Agora, uma questão interessante também na esclerose é que existe uma associação parecendo haver maior risco da incidência da doença nos locais que estão mais distantes da linha do Equador. Olha só, curioso. Então, aquelas regiões mais próximas do Polo Sul ou do Polo Norte são as regiões que têm um maior risco. E isso é atribuído à questão da menor incidência da luz solar e talvez de um menor nível de vitamina D, por conta desse fator. Então, o nível de vitamina D é uma coisa que tem sido muito investigada como fator de risco. E aí, o que se pergunta, né, qual é a causa da esclerose múltipla, né? Uma coisa que todo mundo quer saber. Mas é uma pergunta aí, né, que não tem uma resposta clara. Então, parece que a doença, ela ataca um sujeito, um indivíduo suscetível geneticamente, mas não se tem ainda um marcador exato em relação qual seria, né, cromossomo, enfim, e aliado como gatilho fatores ambientais. E daí, em relação a esse gatilho, aos fatores ambientais, tem várias hipóteses. A hipótese mais aceita seria infecções virais na infância, e aí o vírus da herpes, né, é colocado como uma das infecções que está bastante relacionada com isso, aliado a outros fatores, como a questão da dieta rica em gordura, excesso de consumo de sal, obesidade na infância, o estresse, tabagismo, a própria essa deficiência da vitamina D, e tem sido ultimamente estudado também a questão da microbiota, que são as bactérias, né, do microbioma do intestino, que teria uma relação direta com o cérebro. Então, se essa poderia ser uma explicação para esse gatilho da esclerose. Ela é multifatorial, né, pelo que você está falando aí, mas assim, ela tem uma característica assim, hereditária forte também? Então, a questão hereditária, se existe um caso na família, de um familiar próximo, o risco ele aumenta de 1,5% a 5%. Mas em gêmeos univitelinos, esse fator aumenta para 25%. Né? Então, parece que existe aí uma questão hereditária, mas ela não é bem
bem descrita e como que ocorre. E características importantes também, né, em relação a essa prevalência, é o seguinte, é que é uma doença que ela acomete principalmente mulheres. Então, 2 mulheres a cada homem. No Brasil, os dados dessa revisão sistemática é 2,7 para cada um homem. Então, é uma doença que acomete mais mulheres. E também não sei a razão disso. Por quê? Daí as hipóteses são questões hormonais, questões ambientais, diferenças fisiológicas, questões ambientais, estilo de vida, que a mulher iria se de forma diferente, algum desses fatores de risco, mas também não é conhecido. E outra questão muito importante na esclerose é que ela aparece, o diagnóstico é feito em pessoas relativamente jovens. Então, a idade média, né, feito o diagnóstico dessa doença é por volta de 32 anos. Então, uma doença que acomete indivíduos na fase produtiva, né, altamente produtiva da vida, onde está começando a questão profissional, a reprodução nas mulheres. Então, apesar de ela ser considerada uma doença rara, ela é uma doença que acaba sendo muito limitante para aquele indivíduo que recebe esse diagnóstico, né? Porque está ali na metade, sei lá, no primeiro terço da vida e vai ter essa doença neurodegenerativa que não se sabe como ela vai evoluir. Então, as características mais ou menos essa, mais mulheres, pessoas jovens e pessoas de pele branca, caucasianas. E só que daí tem tipos de esclerose, né? Elas são classificadas basicamente em 3 tipos. Uma que é remitente recorrente, que a gente diz que é a doença que evolui em surtos. O que é um surto na esclerose múltipla? É quando você tem um aumento das incapacidades, dos sintomas. Então pode ocorrer como se ocorresse uma inflamação, e realmente ocorre uma inflamação, e vários dos sintomas eles são exacerbados. Só que dependendo do nível, né, da doença, esses sintomas eles podem regredir, nunca voltando exatamente à linha de base, mas eles regridem depois de alguns dias ou algumas semanas. E aí passa um tempo estável, pode ser anos inclusive, e daí tem outro surto. Daí você tem novamente um aumento desses sintomas. E ela vai evoluindo, então, em surtos. Ela pode ficar um período longo aí silenciada, assim, em termos de sintomas. E também não se tem claro qual o gatilho para esses surtos. Tem algumas questões que é estresse, parece bastante, a questão da dieta, entre outros. E sintomas principais, Ana, quais são, assim, os mais característicos, assim, em termos de sintoma? Vou falar, já. Eu só vou dar os 2 segundos tipos, só para vocês terem uma ideia de como ela ocorre. Então, essa é remitente recorrente, que é em torno de 85% dos casos, é a mais comum. Depois tem uma que é a chamada primária progressiva. Ela não evolui aos surtos, ela evolui constantemente, né? É como se fosse uma reta ali, linear. Ela é mais grave. Então, esse tipo é mais raro, mas ela é bem mais grave, é 5, 7% dos casos. E aí, de uma forma interessante, ela comete mais homens do que mulheres. E a doença é mais prevalente também em pessoas de cor branca, mas essa forma mais grave também acomete mais pessoas da raça negra. E aí, e o terceiro tipo é o tipo secundária progressiva. A pessoa começa como remitente recorrente, com esses surtos, em um período estável, e a partir de um determinado período, tem aí a partir de 20 anos do diagnóstico, às vezes mais, às vezes menos, ela passa para progressivo. Ela não evolui mais em surtos, ela vai evoluindo de uma forma constante, aumentando as incapacidades. E aí essa pergunta, né, quais são os sintomas? Então, como são áreas afetadas, lesões no sistema nervoso central, onde tiver a localização dessas lesões, aquelas
aquelas funções relativas àquelas áreas vão ocorrer. Mas é muito comum as incapacidades nos sistemas sensoriais. Então, você tem aí a questão de tato dificultado, o paciente ele tem as paresias, que são aquelas dormências. Então, esse é um sintoma, às vezes, que ele descobre a doença, porque ele sente dormência nas pernas, né, da cintura para baixo, às vezes na língua, é muito comum nos lábios, nas mãos. Então, são essas as paresias. Tem a questão das agulhadas, sente como se estivesse tendo agulhadas na pele. Então, todas relacionadas a funções sensoriais. Tem a questão da visão turva, e tem até uma doença hoje em dia que ela é mais específica, classificada à parte, que é a neuromielite óptica, que era considerada antes esclerose múltipla, mas agora ela já tem algumas definições próprias. Tem as questões motoras, então, perda de força muscular, dificuldade na locomoção, na dificuldade de caminhar, tem déficit de equilíbrio, tem comprometimento nas funções cognitivas, alto índice de fadiga, e aí pode ser uma fadiga central, pode ser uma fadiga periférica, mais relacionada à questão motora, mas também pode ser afetado funções de controle de bexiga, função digestiva, questões sexuais, e tem um outro sintoma que, né, que a gente nem pode talvez dizer que é sintoma, que é a questão da depressão, que não se sabe se é uma questão fisiológica em relação a essas áreas afetadas ou é, na verdade, uma resposta a todos essas funções e essas incapacidades que ocorrem. Sim. Então, geralmente, uma doença que vai evoluindo, né? Mas a pessoa pode ter 1 ou 2 surtos na vida e depois nunca mais ter nenhum surto e não evoluir. Então, não se conhece. Assim como pode vir a aparecer também, né? Mais tarde. E outra questão importante é que existe a esclerose múltipla pediátrica, né? Ela é bem mais rara, mas ela pode também acometer crianças e adolescentes. Então, estima-se, né, por um último levantamento aí, que é o Atlas da Esclerose Múltipla, Atlas Mundial da Esclerose Múltipla, que foi editado em 2020, que existem 30 mil crianças e adolescentes com esclerose múltipla no mundo. E existiria 2,7 milhões de pessoas com esclerose múltipla adultos. Só que esses dados parecem estar bastante subestimados. Então, ao mesmo tempo que tem a hipótese aí que as pessoas que habitam, né, mais distante da linha do Equador têm maior fator de risco, percebe-se que nos países mais pobres a incidência é menor. Então, não se sabe se a incidência é menor ou, na verdade, a falta de diagnóstico, é um subdiagnóstico, né? Porque para fazer o diagnóstico da esclerose múltipla é utilizado imagens, então a ressonância, é utilizado também a análise do líquor, né? O líquido encéfalo raquidiano, e o número de surtos que a pessoa teve, né? Se já teve 1 ou 2 surtos, e também potencial evocado para ver a transmissão desses impulsos nervosos. Então, é necessário um neurologista. Então, a falta de neurologista em países mais pobres ou de baixa renda pode ser que, na verdade, esteja causando esse subdiagnóstico. O acesso a esses exames, né, mais complexos. Exato. No Brasil, parece que a incidência maior está no sul, sudeste, mas aí a gente tem a questão econômica também. Até que não é, né, a falta de tecnologia e acesso a esses exames e aos profissionais da saúde para fazer esse diagnóstico. Interessante. Eu acho que você descreveu para a gente a doença, né? E os sintomas, eles falam muito em relação à fadiga, diminuição de força. E aí, né, pensando no nome do canal, né, o que o exercício tem a ver com isso? É um grande desafio, né? Já entrando na questão do exercício. Como é que é trabalhar exercício físico esse grupo que apresenta grande nível de fadiga, redução de força, dificuldade da marcha? Como é que é esse trabalho do exercício com esse público? Eu acredito que, você comentou anteriormente, né?
não era muito indicado e agora a gente está revendo esses conceitos. Como é que é a relação entre o exercício e a esclerose múltipla? Até algum tempo, o exercício, na verdade, era contraindicado para pessoas com esclerose múltipla, porque também existe um fenômeno chamado fenômeno Rutoff, que acomete essas pessoas, que quando há um aumento da temperatura corporal, pode ser que aumenta o risco do aparecimento dos surtos, né? Que é essa exacerbação aí dos sintomas. Então, o que se prescrevia? Não, para evitar, né, que os sintomas agravem, então é melhor não fazer exercício. E aí, há algum tempo também, né, quem trabalha com exercício, a gente sabe que a atividade física, exercício, era muito relacionado com a atividade aeróbica, né? Melhoria de aptidão cardiorrespiratória. E esse tipo de exercício, ele predispõe, né, a esse aumento da temperatura corporal. Mas os estudos vêm mostrando que o exercício para a pessoa com esclerose múltipla, ele traz vários benefícios. E os benefícios são bem maiores do que os riscos. Então ele começou a ser prescrito e os resultados aí na literatura mostram excelentes efeitos em relação a fortalecimento muscular, melhoria da capacidade do caminhar, mesma função cardiorrespiratória, melhoria do equilíbrio. Então, são vários benefícios que aparecem com o exercício nas pessoas com esclerose múltipla. Mas tem sempre essa preocupação de você evitar, né, uma fadiga excessiva nesses pacientes e evitar também um aumento muito grande da temperatura corporal. Então, esse exercício de longa duração, né, Ana, talvez seja um tipo de exercício que não é muito recomendado, né? Longa duração, principalmente aeróbio, né? Isso. E também a questão de piscina aquecida, né? Seria indicado. Sauna, por exemplo, para esses pacientes, às vezes não é bem suportado. Então, teriam alguns cuidados. Por isso que é importante falar sobre esse tema, né? Para que os profissionais aí do exercício tenham conhecimento e informações suficientes para trabalhar com essas pessoas, para conseguir os benefícios que o exercício ele disponibiliza, mas com segurança, para evitar também que esses sintomas sejam agravados. Mas o grande desafio em trabalhar com exercício com essa população é a questão da fadiga. Então, paciente com esclerose múltipla, muitos deles, né, uma grande parte, relata altos níveis de fadiga. Eles têm dificuldades, às vezes, até para sair da cama de manhã, para tomar banho, fazer as atividades da vida diária. E aí você oferecer, né, um exercício ou convencer alguém de que é necessário fazer exercício que vai melhorar a qualidade de vida, que vai trazer os benefícios, também é difícil, é complicado. Então tem que ter uma forma, né, de atrair essas pessoas para o exercício, eles sentirem que estão tendo melhorias aí na sua qualidade de vida, para vencer também essa fadiga que ocorre. Então, a literatura tem mostrado que o exercício também auxilia na melhoria da fadiga, mas os resultados são bem contraditórios ainda. Parte dessa contradição aí nos resultados tem sido atribuída à qualidade das evidências científicas, na verdade, o tipo de pesquisa que é feita. Porque é difícil fazer uma pesquisa, estudo clínico randomizado com essa população, porque eles são muito heterogêneos. Então, você vai distribuir em grupo controle, grupo intervenção, que tipo de intervenção, para que sintomas, para qual indivíduo. Então, a pesquisa já tem várias falhas, os estudos. Então, ainda é uma área que está iniciando, né? Que está começando. Mas ela é promissora para as pessoas dessa população. E já aparece na mídia esses benefícios e as pessoas começam a procurar os exercícios. Exatamente. Os profissionais da educação física e mesmo a reabilitação. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento de como trabalhar e os principais exercícios ou atividades. Uma forma aí de fazer exercício, né, um tipo de exercício também que é bem aceito, são os exercícios multicomponentes.
que você trabalha a força, mas você trabalha também os vários sistemas sensoriais, né? Trabalha o equilíbrio, trabalha a propriocepção, trabalha o sistema vestibular, além de outras práticas também, como yoga, mindfulness, tem sido também bastante utilizado. E nós temos trabalhado aqui com um método, né, de reabilitação que chama ecoterapia, que é uma reabilitação que utiliza o cavalo como facilitador e mediador. E como o cavalo ele tem um movimento, né, que é chamado movimento tridimensional, quando ele está ao passo, quando a pessoa está montada no cavalo, o praticante, ele experiencia movimentos muito parecidos com a marcha quando está no solo. Então, é um tipo de reabilitação que propicia muito a melhoria da marcha, da força muscular e do equilíbrio. Todos os ajustes posturais que têm que ser realizados. E aí vem a questão do cavalo também, que acaba tendo um apelo aí, um apelo emocional para o praticante, que é criado aquele vínculo afetivo. Então, uma ecoterapia que ela é prescrita aí para vários tipos de pacientes. E os nossos estudos com pacientes de esclerose múltipla têm mostrado resultados muito bons, bem promissores. Você falou da relação à marcha aí, Ana. Eu vi que uma das recomendações que você deu em termos de referência bibliográfica, eu vi um estudo mostrando que essa população, além de todos os sintomas aí, né, que podem aparecer e ser evidenciados mais quando a pessoa faz ali atividade física, a questão da força dos flexores do joelho. Tem alguma coisa específica em relação a isso, né? E certamente isso vai acabar, obviamente, interferindo na marcha, né? Os flexores e extensores do joelho são bastante importantes, né, para o caminhar, para a locomoção. Então, o fortalecimento desses grupos musculares é bastante importante para aumentar a resistência dessas pessoas para essa atividade. Quando nós começamos a nos reunir com os neurologistas, que a gente começou a fazer reuniões para discutir nossos projetos, né, como que a gente entraria com exercício para essa população, uma coisa para a gente estava clara: não adianta para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção ou uma capacidade diminuída de caminhar, prescrever para eles caminhada. Porque você está prescrevendo exatamente uma coisa que eles têm dificuldade. Tem a fadiga, tem a diminuição da força muscular e déficit de equilíbrio. Então, caminhar longas distâncias para eles é muito difícil. Desafiador. Desafiador. E daí a gente entra, né, com os paradigmas aí do exercício. É importante para as atividades do cotidiano o fortalecimento muscular. E aí, como eles têm muita dificuldade de equilíbrio e muita dificuldade na marcha, então você vai trabalhar com aqueles grupos musculares muito utilizados para esse tipo de atividade. E aí você acaba tendo resultados muito, muito bons quando faz esse tipo de abordagem. Né? Então, primeiro é fortalecimento muscular, melhoria do equilíbrio, exercícios multissensoriais, para depois você trabalhar com a caminhada e tentar, então, trabalhar o cardiorrespiratório, que também é importante, é claro. Essa informação que você deu é bem interessante, né? Porque, às vezes, um paciente com esclerose múltipla que chega numa academia, às vezes, por uma leitura até superficial do aluno, né, em relação a essa coisa da dificuldade da marcha, às vezes já tenta-se ali trabalhar a marcha diretamente, sendo que tem que ter esse trabalho de base, vamos dizer assim, primeiro, né, de fortalecimento dessa musculatura, né? Equilíbrio, como você disse também. É como você trabalharia com uma pessoa saudável também, né? De alguma forma você também, né, quando vai ter um exercício mais específico, você trabalha com essas qualidades. E com eles é mais importante ainda, porque eles têm um déficit muito maior. E aí tem dados também mostrando que essa população, eles são bem menos ativos do que a população saudável, mas eles são inclusive menos ativos do que outros pacientes com doenças neurodegenerativas.
como Parkinson ou Alzheimer ou outros. E uma, né, das hipóteses é que seja muito atribuída a esse fenômeno Rutoff, essa preocupação que tem com o aumento da temperatura corporal. E daí a questão da fadiga também, né? Então, já não faz porque muitas vezes não consegue nem desenvolver as tarefas do dia a dia e muito menos o exercício. E aí passa a ser mais importante ainda. Quando você tem essa população mais sedentária, o exercício é mais importante. E daí os benefícios acontecem de uma forma mais rápida também. Estão muito abaixo, né, do baseline das pessoas com mesma idade. À medida que você foi falando aí, né, eu fui imaginando assim, um programa de treinamento para pessoas com esclerose múltipla, e uma característica que depois de, né, você falar isso daí, que eu acho que talvez seja muito importante, é a questão do volume, né? O volume de treinamento para essa população, ele deve precisar ser bem menor do que para uma população saudável mesmo que sedentária, correto? E aí não existe muitas referências. Se você vai procurar os estudos, você não tem muito onde você ter uma... né? E outra coisa que tem sido muito utilizada com essas pessoas também é a realidade virtual, que aí você vai trabalhar muito, né? A questão sensorial. Também tem aparecido bastante como uma forma de exercício. Mas eu acho que o treinamento resistido, sem dúvida, é uma excelente opção, porque você consegue trabalhar com segurança, de forma individualizada, né? É um curto período de tempo e tem mostrado que tem auxiliado na diminuição da fadiga. Mas tem uma coisa mais importante em relação ao exercício também que tem sido colocado, além de melhorar algumas capacidades e fazer com que a doença evolua de uma forma mais lenta, parece, né, tem sido estudado, se ela não provoca uma regeneração, uma remielinização, que seria uma coisa muito interessante, né? Então, mas aí com a intensidade, o volume também desse trabalho, para fazer isso, você tem trabalhado com modelos animais. Isso ainda não tem feito a translação para seres humanos. E já tem estudos que mostram essa possibilidade? Olha, curioso com humanos, isso. Inclusive, mais com animais, né? Tanto o exercício aeróbico, que foi o mais estudado, mas agora com o treinamento resistido. E daí eles tentam encontrar alguns biomarcadores, né? Então, diminuição de citocinas, nível de inflamação. A grande questão é como avaliar. Em que momento que você avalia? Porque essa avaliação não pode ser periférica também, porque muda muito esses biomarcadores. Então, você utiliza marcadores bioquímicos, também marcadores de imagem. Mas também quando que essa pessoa vai, né, e quem tem também recursos suficientes para acompanhar, né, um treinamento junto com vários exames de ressonância. Então, a avaliação também no ser humano é uma coisa difícil. Mas uma das hipóteses, né, é essa, não só para as pessoas com esclerose múltipla, né? Isso tem sido estudado no ser humano, que o exercício pode provocar aí uma mudança, né, em volume do cérebro e melhoria aí das integrações e condução de impulsos. Se isso realmente acontecer para a pessoa com esclerose múltipla, é tudo que ela precisa. Então, pode não ter a cura da doença, mas você pode ter uma diminuição na velocidade com que essa doença vai progredir. Agora, a grande questão é o quanto de exercício para provocar benefício e o quanto que não traga prejuízos para essa pessoa. Sim, está ainda a pleno vapor esses estudos ainda, né, Ana? Sim, e tem grande interesse da comunidade. É interessante, assim, a gente discutiu vários temas aqui no nosso programa, né? A gente sempre está em busca desse, né? Qual que seria essa dose ideal de exercício, né? Esse acho que é a grande discussão nossa, né? Em todos os bate-papos aqui, né? E aí você falou que a gente não tem uma referência ainda, né, Ana? Né? Mas eu fico pensando assim, a gente tem muito alunos de educação física, fisioterapia, que acompanha aqui o canal. O que você pode falar para esse estudante, esse profissional ainda que não tem essa experiência, se aparecer um caso? Eu sei que assim, o curso da doença é bem diferente, né? Pode ter gente que está numa fase progressiva, está onde surto, mas de um modo geral, assim, que tipo de cuidado que esse profissional
tem que ter com esse público? Para desenvolver, por exemplo, treinamento resistido, como é que é isso? Bom, eu acho que a primeira coisa, né, com qualquer indivíduo que você vai trabalhar, você tem que estudar um pouco sobre aquela doença ou aquele problema, né? Mesmo a pessoa considerada saudável, né? Você, na verdade, tem que conhecer um pouco da história daquele sujeito. Você faz avaliações para saber como é que estão as diversas funções, né? Para prescrever o exercício. Então, na esclerose, eu acho que ler um pouco primeiro sobre a doença, os sintomas, e depois fazer aí você tem informações sobre qual foi o diagnóstico, quanto tempo de diagnóstico, como que está o curso da doença, sabe a história clínica, né, dessa doença. Para isso você tem que ter lido um pouco antes para entender também o que a pessoa vai falar. Quais são as funções mais afetadas, né? Que momento que a pessoa sente mais fadiga, início do dia, final do dia, se ela se sente muito mal quando está em ambientes muito aquecidos, por exemplo. Ter o cuidado com o aquecimento, acompanhar ver se a pessoa está tolerando bem o exercício na sessão e depois, quando ela retorna para casa e volta, né, para ver se o exercício está tendo associação com alguma aumento de algum sintoma, ou se não, se a pessoa vai relatar que está se sentindo melhor. Quando a gente trabalhou com a ecoterapia, por exemplo, o nosso foco era a diminuição da fadiga, melhoria do equilíbrio e marcha. E a gente teve relatos como efeitos secundários, melhoria do controle da bexiga, uma coisa que a gente nem imaginava, não esperava. Então, existem aí sintomas que o exercício pode estar trabalhando também, e é importante que o instrutor, o professor, esteja acompanhando como que ela está tolerando o exercício e como que está ocorrendo os sintomas. Eu acho que é importante também ter, né, uma prescrição também do neurologista da pessoa, saber os últimos exames que foram feitos. Ele não vai prescrever exercício, mas ele vai dizer talvez algumas coisas que possam ser evitadas de acordo com a história clínica daquele paciente. E do momento dele ali, né? Sim. Qual o momento que ele está na doença, né? Exatamente. E eu acho que a questão dos exercícios multicomponentes, trabalhar exercícios multissensoriais e trabalhar força seria muito importante. O cardiorrespiratório é importante, mas eu acho que pode ser uma coisa que pode ser trabalhada talvez no decorrer aí do treinamento, e se realmente a pessoa tem uma necessidade, tem alguma limitação relacionada a isso. Então, acho que para o paciente com esclerose múltipla, a avaliação na academia ou antes de começar é bastante importante, e conhecer a história clínica desse paciente. E tem coisas que eu acho que deve ser evitado mesmo. Fazer o exercício em locais muito quentes, no sol, né? E talvez em horários também que a temperatura seja muito alta. Evitar a piscina aquecida. Então, a hidroginástica é algo que eu acho que tem que ser muito desencorajado, né? Porque se você pegar as piscinas, pelo menos assim, a maioria, as temperaturas são muito altas, né? Sim. De academias, por exemplo. Até a gente, né, que não tem esse tipo de limitação, a gente às vezes sai. Eu, por exemplo, tenho pressão baixa, às vezes, e numa piscina aquecida hidroginástica, para mim, baixa pressão. Mas assim, não é uma regra, né? Pode ser que tenha pacientes com esclerose múltipla que não tenham nenhum tipo de problema em fazer a hidroginástica ou estar na piscina aquecida. Então tem que conhecer a história. E aí trazer talvez um pouco desse histórico clínico do neurologista. Sim. Agora, é uma população que, como ela é acometida relativamente jovem, é um tipo de população que vai procurar profissionais do exercício. No momento que está sendo divulgados os benefícios do exercício para a população em geral e para eles em particular. Inclusive, os neurologistas, eles também já procuram profissionais do exercício para indicar, para fazer um treinamento e fazer uma prescrição de exercício. Analisando. Legal demais. Ô, Ana, voltando um pouquinho agora para a pesquisa, né? Fiquei bastante interessado aí na ecoterapia, e foco
seu, né, do seu estudo aí, no seu laboratório, né? O que você tem, assim, de resumo, assim, de resultados, assim, concretos, assim, que você já fez, né, dos estudos aí que você já realizou? Então, nós tivemos 2 projetos com ecoterapia e esclerose múltipla, e o nosso foco, que também que a gente tem estudado, e o laboratório é voltado para isso, é muito voltado para a locomoção, para a questão da marcha e para o equilíbrio. Então, o foco do protocolo na ecoterapia era isso, era desenvolver o equilíbrio postural, esses ajustes posturais, e aí com o cavalo você tem uma gama de possibilidades, porque você pode mudar a cadência do passo do cavalo, você pode trabalhar num piso mais rígido, como o asfalto, você pode trabalhar na areia, você pode trabalhar na grama. Isso já vai dar um input aí de vibrações, forças de impacto, que é transmitido ao corpo do praticante. Na ecoterapia a gente chama praticante, não cavaleiro, né, amazona, mas chama de praticante, que vai possibilitar essas informações aferentes, sensoriais, que vão ser transmitidas ao cérebro. Você pode trabalhar em aclive, em declive, para também provocar mais desequilíbrio. Daí tem várias atividades. Uma coisa na ecoterapia que é trabalhado é dupla tarefa. Então você tem tarefas cognitivas, como a pessoa memorizar algumas palavras, né? Você faz tipo um circuito. Em cada circuito vai ter números, ou vai ter palavras, ou vão ter animais, objetos, e a pessoa tem que memorizar e depois falar em determinada estação quais eram essas palavras. Ou você faz aquelas tarefas cognitivas que a pessoa tem que contar, ou contar uma história, ou lembrar do maior número de objetos que começa com a letra A, B ou C. Então você faz a dupla tarefa, a tarefa motora junto com a tarefa cognitiva. Isso é muito importante, né? Porque você, de alguma forma, também você estressa mais a questão motora, porque você tem que dividir ali a sua atenção, e você está trabalhando essa plasticidade neural. E durante todo o tempo, e uma sessão dura por volta de 30 minutos, durante todo o tempo o cavalo está ali trazendo inputs sensoriais que são forças de impacto, vibrações, que passam do corpo dele para o corpo do praticante. Então, o sistema nervoso central ele é inundado de input sensorial, basicamente pelo movimento do cavalo. E aí você coloca as tarefas, né? Tarefas motoras, cognitivas, físicas. Você pode fazer alongamento, você pode fazer fortalecimento muscular, a pessoa, por exemplo, ficando em pé no estribo. Você faz a montaria invertida, ela vai montar, o cavalo vai andar ao passo, só que ela vai estar montada invertida, com as costas para a cabeça do cavalo, porque daí ele experiencia um outro tipo de movimento. Tem a montaria lateral, você pode fazer zigue-zague também, você ter mais curvas para aumentar também esse desafio. E aí tem uma coisa que acaba sendo bom, que o paciente, ele quer ir para uma sessão de ecoterapia, né? Porque a questão da fadiga é difícil até ele chegar no local, mas o cavalo ele é muito sedutor, então a ligação afetiva é muito grande. E daí você tem os efeitos secundários, né? Além da diminuição da fadiga, talvez também uma diminuição no quadro depressivo dessas pessoas. Então a gente sabe que a pet terapia, né, terapia com animais, tem esse efeito. Então, os relatos que a gente tem sobre o prazer que as pessoas sentiam nas sessões de ecoterapia e ir para a ecoterapia é muito grande. Isso também para outros pacientes com Down, com paralisia cerebral, né? Às vezes eles não estão tão interessados em melhorar a questão física. Esse é o interesse mais dos pais e dos terapeutas. Eles estão interessados em ir lá para ter o contato com o cavalo. E acaba sendo prazeroso. Então lá também vocês atendem também, não só esclerose múltipla, mas esses pacientes também. Em Brasília tem vários centros de ecoterapia. No Brasil inteiro tem. Muitos centros são ligados a quartéis, né? Onde tem cavalaria, que tem os cavalos, né? Então, como eles têm os locais e têm os cavalos, então muitos centros de ecoterapia que são gratuitos, eles são ligados ao exército.
A gente tem aqui a Associação Nacional de Ecoterapia, que é a ANDE Brasil, que é a associação que coordena todos os centros de ecoterapia, que dá cursos de formação, curso básico, avançado, e atende gratuitamente como uma ONG, e tem um outro centro também, próximo, que daí já é um centro para pacientes que são programas de ecoterapia privados, que são pagos. Então, a pessoa fica no máximo 2 anos nessa ONG, no centro de ecoterapia, com esses projetos sociais, e depois, se quiser continuar a terapia, daí ela vai ter que, então, ir para um centro de ecoterapia particular. E aí tem vários tipos de pacientes, né? Muito atendido é síndrome de Down, paralisia cerebral, as condições neurológicas em geral. Então, você tem AVE, acidente vascular encefálico, também que se beneficia bastante, mas tem também questões aí de autismo, hoje em dia está sendo muito usado, e questão de hiperatividade. Então, tem vários tipos de síndromes aí, e doenças que podem ser beneficiadas dessa terapia. É porque tem um curso também do cavalo, né? Eu trabalhei numa instituição que eu era diretor e tinha um cavalo de ecoterapia lá. E o financeiro sempre ficava me cobrando, né? Esse trem é muito caro para fazer manutenção disso. Então, assim, o benefício era tão grande, mas a gente sempre tinha que justificar aquele investimento na compra do cavalo, na manutenção, da ração, dos cuidados veterinários. Você falando, estou lembrando disso. Que tem essa questão do custo também que dificulta, né, Ana? A hospedagem do cavalo, né, a alimentação do cavalo, os cuidados veterinários também que o cavalo tem. Porque o cavalo, ele é um animal relativamente sensível, né, principalmente o sistema digestivo deles, as cólicas, né, muitos cavalos morrem de cólica. E então é uma terapia de um custo elevado realmente. E as ONGs que têm trabalhado muito com essa questão da cavalaria do exército, porque eles têm o local que precisa também de locais amplos, né, picadeiros ou pistas e muitas vezes ao ar livre, mas eles têm esses cavalos que muitas vezes não estão mais sendo utilizados. Então, é propício para que se utilize. E aí, esses custos de manutenção, né, do cavalo, alimentação e tudo, muitas vezes é coberto por essas instituições. Mas realmente não é barato. Eu entrei nesse meio da ecoterapia porque foram me procurar, por quê? Porque eles queriam colocar a ecoterapia como opção de tratamento pelo SUS. Mas aí o Ministério da Saúde fala o seguinte: a gente só pode oferecer pelo SUS se tiver evidências científicas fortes, né, de que realmente produz benefícios. E aí o que precisa? Precisa então pesquisa relacionada a isso. Só que não é qualquer país que pode ter ecoterapia, porque precisa de espaço. Primeira coisa, né? Então muitos países europeus e tudo, eles têm problemas também de área. A gente no Brasil tem muito centros de ecoterapia, porque a gente é um país enorme, com um exército enorme e tem esses cavalos. Agora, é necessário estudos para que seja oferecido de forma gratuita pelo SUS. Não é uma reabilitação, um tratamento barato. Ele foi em 2016, eu acho, ou 2017, ele foi reconhecido como uma forma de reabilitação, né, uma lei federal. Foi no início do governo Bolsonaro, eu acho que ele assinou. Então deve ter sido 2018, né? Alguma coisa assim. Mas ele está sendo oferecido por alguns planos de saúde. Isso já foi conseguido. Algumas pessoas entram na justiça também e conseguem. Porque ele foi reconhecido como uma forma de tratamento. Mas o SUS ainda não oferece. Pensando como pesquisadora, né? Qual que é o grande desafio de quem está nessa área pesquisando esclerose múltipla, exercício, né? Você falou um pouquinho essa questão da melinização, assim, qual que é o grande desafio? Como é que você espera daqui para frente as pesquisas nesse campo? Eu acho que o grande desafio é você ter uma avaliação objetiva dos efeitos do exercício. E como o problema na esclerose múltipla acontece no sistema nervoso central, você tem que acessar o sistema nervoso central, né? Então eu acho que o grande
assim, a expectativa é você evoluir nessa questão de imagens e você talvez ter exames mais funcionais aí, né, ressonância e tudo, e também na questão bioquímica, para ver realmente biomarcadores que indiquem um benefício do exercício. Se bem que eu acho que esse é o objetivo para quem trabalha do exercício de uma forma geral, né? Então a gente já sabe, né, que tem alguns biomarcadores como BDNF, tudo que já mostram esses biomarcadores aí na questão cerebral. Mas no paciente com esclerose múltipla isso é muito importante. É claro que a gente pode acessar as capacidades motoras, as capacidades físicas e diminuição dos sintomas. Mas o ideal é que a gente tivesse essa avaliação fisiológica. Né? Sim, a medida mais indireta, né, nesse caso aí. E assim, a pesquisa animal, na verdade, assim, imagino que já tenha evoluído assim mais, né? Justamente pela facilidade de acesso. Eles, para a esclerose múltipla, já tem o modelo animal, né, que você produz a esclerose múltipla no animal, nos camundongos, aí eu acho que é uma espécie, um tipo próprio. E aí você faz todas as avaliações. Então, tem sido avaliado o exercício aeróbio, o exercício resistido com pesos, com camundongos. Depois você faz a eutanásia e você vai pesar o cérebro desse animal para ver se aumentou o peso, se aumentou o volume desse cérebro, e daí você vai medir também esses biomarcadores bioquímicos para ver se teve diminuição de citocinas, diminuição de inflamação, se teve regeneração, ou ao contrário, né, se houve uma piora desses indicadores. Então, nos modelos animais, isso já está mais avançado. Mas é claro que fazer a translação para o ser humano é sempre mais complicado, porque daí no ser humano entra estilo de vida e todos aqueles fatores ambientais que são fatores de risco que a gente não conhece direito o efeito em cada uma das pessoas. Sim. E além dessas questões que você disse do acesso, né, em relação ao humano, o controle desse ambiente aí nem se compara, né, quando a gente olha para a pesquisa com o ser humano. Agora, a gente tem acompanhado alguns congressos, né, nacionais e internacionais da esclerose múltipla, e daí tem sido colocado, porque existem os medicamentos também, né, para controlar, são imunossupressores e imunomoduladores, que tem vários efeitos colaterais. Então, a pessoa, às vezes, se dá bem com um tipo de medicamento e não se dá bem com outro. E daí é colocado, o fármaco mais eficiente atualmente para a esclerose múltipla é o exercício. Isso já tem sido reconhecido, que tem menos efeitos colaterais. Né? Então, a gente fala aí numa certa cuidado que se deve ter com o exercício e paciente com esclerose múltipla, mas em relação aos fármacos, esses efeitos colaterais são muito menores. Então, fantástico. Importante. E o que os pacientes, né, as pessoas com esclerose múltipla esperam é que tenha oferta de exercício e dessa reabilitação, né, pelo exercício para eles, com pessoas com informações suficientes, com conhecimento sobre a doença, para que eles se sintam seguros e para realmente o exercício seja eficaz, né? Provoque melhorias. E aí é como qualquer ser humano, no momento que você vê que você está tendo uma melhoria nas suas capacidades, né? E que está tendo uma melhoria na qualidade de vida, qual a pessoa que não quer continuar fazendo isso? Claro, não precisa esperar a ecoterapia, né? Não precisa nem fazer isso na academia da esquina, né? Exatamente. Então, se for um trabalho aí competente dos profissionais, a gente sabe que a pessoa vai continuar e tentar vencer essa fadiga, a depressão, fazer o exercício. Só que isso a gente está falando num contexto de pandemia, né? Que para todas as pessoas ali com algum tipo de doença traz, né, inúmeras limitações. Uma coisa que já vinha sendo também bastante estudado, investigado com pacientes com esclerose múltipla é o exercício pela internet, ou based home, né?
Então, eu passei um mês na Universidade do Alabama, que tem um grande pesquisador sobre exercício e esclerose múltipla, que é o Robert Morrow. A gente até tem 2 artigos publicados com ele. Que eles trabalham muito com isso. Se você está trabalhando com uma população de baixa renda, uma população que tem dificuldade para se locomover, então você pode levar o exercício até essas pessoas, né? E daí eles estavam desenvolvendo muitos aplicativos em celular e fazendo acompanhamento do nível de atividade física e com os acelerômetros. Então, a pessoa ia no laboratório, na universidade, fazia os testes, né? Tem testes funcionais aí bem específicos para as pessoas com esclerose múltipla e ganhava ali o acelerômetro. E daí ele se comprometia a usar aquele acelerômetro tantas horas por dia, tantos dias na semana, para acompanhar o exercício que eles enviavam de forma remota. Olha e aí, isso foi há 3 anos que eu fiz essa visita, isso já era muito forte para eles, e agora mais ainda. Então, com a pandemia, a gente vê essa possibilidade. Não só para esclerose múltipla, né, mas para a população em geral. Terceira idade, idosos, pessoas com doença. Sim, sim. E é uma possibilidade também, então, para essa população, esse tipo de forma de exercício. Sim. Eu vejo que você abriu assim, né? Por exemplo, eu aprendi muito com a nossa conversa, e você abre um leque muito grande de possibilidades, né? Então, por exemplo, você está trazendo essa coisa da tecnologia, dos aplicativos, né? Da atividade virtual. Então, assim, as possibilidades são imensas, né? A gente vê que esse tema é um tema que está em processo de desenvolvimento, né? Tem muita coisa para ser feita. E, assim, já mais seguindo mais para o final da nossa conversa, tem alguma coisa que você acha importante deixar registrado aqui, que você acha que é interessante, tanto para quem está assistindo, para quem for investir nessa área? O que você pode deixar de mensagem final para a gente em relação a esse tema? Eu acho que a primeira coisa é tentar derrubar um pouco o mito da esclerose múltipla, porque eu acho que tem um estigma muito grande ainda, até com essa palavra, né, o esclerosado. O esclerosado está muito relacionado aí à demência, né? E primeiro tentar derrubar isso, para conhecer melhor essa doença e o paciente. E saber que ele pode ser trabalhado, pode fazer o exercício como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa tem que ter os seus cuidados, como os obesos, né? Os cardiopatas, os hipertensos. Então, é uma população que está aí, uma população jovem, que precisa do exercício físico. E que o exercício tem mostrado benefícios e pouquíssimos efeitos colaterais. Então, a indústria de medicamento, a indústria farmacêutica, ela investe pesado nos medicamentos para essa população. Por quê? Porque é uma população jovem. Então, vai ter o retorno. Os remédios para a esclerose múltipla, eles não são baratos, eles são bastante caros. Então, tem muito interesse nessa população, porque é uma população de uma idade, uma fase da vida muito produtiva. Então, eu acho que o exercício também foca nisso, né? Melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E a primeira barreira é saber que o exercício não é contraindicado para eles. E o esclerosado não é uma pessoa que tem demência. Ela tem incapacidades, diferentes incapacidades, dependendo da área do cérebro que foi afetada. Às vezes a pessoa tem basicamente uma questão motora, uma dificuldade no caminhar. Isso não impede, né, que ela tenha uma vida que possa fazer o exercício. Outra pessoa vai ter um problema de controle de bexiga, mas tem a parte motora bem preservada, a parte cognitiva. Outro vai ter um comprometimento de memória ou cognição. Então, assim, tem que saber como lidar com a pessoa. Se a pessoa tem um problema cognitivo, um problema de memória, velocidade de processamento, é claro que você vai ter que trabalhar com atividades aí que sejam acessíveis a ela. Sim. Com certeza. Acho que o recado é esse, né? É conhecer a doença para poder prescrever o exercício de uma forma eficaz ou efetiva. Muito bom, muito bacana, né?
E assim, eu queria pedir para você, né? A gente sempre pede aqui uma tradição aqui no canal, assim, sugestões de livros, de filmes, né? Música, alguma coisa, para que o público possa, né, aprofundar de uma forma mais suave em relação a esse tema, ser introduzido no tema. Você tem alguma sugestão para gente? Eu acho que tem vários filmes aí sobre esclerose, mas tem um filme que eu acho sensacional, né? Eu assisti várias vezes e indico que é o filme 100 metros, que é um Uhum. homem, né, adulto, relativamente jovem, que ele é diagnosticado com a esclerose múltipla e aí o médico fala que em pouco tempo talvez ele não consiga andar nem 100 metros. E ele fica com aquilo na cabeça. E ele tem um sogro que foi treinador, não sei treinador de quê, qual esporte, mas aí esse sogro, que ele nem tinha uma relação muito boa, passa a treiná-lo, porque o foco dele é conseguir andar 100 metros. Então ele começa com 100 metros, e daí vou dar o spoiler, né, do filme, ele acaba disputando uma prova de Ironman, né? Só que, claro, num tempo muito maior que todos os outros participantes. No final, ele estava 6 horas atrasados, né? E não acabava, não chegava, todo mundo achava que tinha acontecido alguma coisa durante o percurso. E ele consegue acabar a maratona lá, mesmo com 6 horas de atraso. Então, é um filme sobre superação da doença, uma superação pessoal, normalmente são esses filmes. Então, acho que é um filme não só para as pessoas que têm esclerose múltipla, que seria interessante, mas qualquer pessoa assistir. E muito bom. Esse é o filme que eu indico. Em relação ao livro, eu até tenho um livro que eu não li ainda, mas eu já li a crítica, que é Relatos e Retratos da Esclerose Múltipla, né? Que são histórias de pessoas com esclerose múltipla. Então, acho que deve ser bem interessante também. Espero ler. E eu tenho mais acesso aí a livros técnicos, didáticos, artigos científicos, vários, né? Mas eu acho que para público em geral, esses seriam mais interessantes. Inclusive, esses artigos que você citou, a gente deixa na descrição do vídeo, lá no YouTube, né? Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente já vai deixar algumas dicas lá. E esse livro, esse filme, eu já assisti, ele está disponível no Netflix, né? Então, quem quiser, vale a pena. É um filme muito, muito bonito, né? Ele é um filme espanhol, eu acho, né? Exatamente. Vale a pena. Fabrício, estamos chegando ao fim. Você quer fazer algum comentário, alguma coisa? Espetacular, Ana. Nossa, olha, aprendi demais, né? No bastidor também, um pouquinho antes, estava conversando a respeito de um aluno, né? Inclusive, nosso, aqui da Educação Física, buscou uma ajuda porque tinha uma pessoa com esclerose múltipla na academia e eu não tinha conhecimento, assim, né, da esclerose múltipla. Eu cheguei a buscar algumas informações, mandei uns artigos para ele, mas eu acho que, assim, depois da sua entrevista, até o direcionamento, eu acho que ele vai ser diferente e melhor, né? Então foi muito bom, aprendemos demais aqui. Com certeza o pessoal do outro ladinho da tela lá também vai aprender demais com essa entrevista fantástica que foi hoje. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigada a você, Marco. Obrigado, Fernando, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. O que eu quero dizer para as pessoas que trabalham com exercício também é que nos congressos de esclerose múltipla, né, que tem muitos médicos, neurologistas, as pessoas da reabilitação são muito bem-vindas. Sempre é um grupo muito pequeno, mas a gente aprende muito e eles também aprendem bastante sobre o que a gente faz e as nossas ferramentas. Então, para quem tiver interesse, existe um congresso todo ano, geralmente ele ocorre em São Paulo, que é o BECTRIS, que é um simpósio, porque tem um simpósio europeu que chama ECTRIS, não sei qual é a tradução, mas é um simpósio europeu sobre a esclerose múltipla, pesquisa e intervenção, alguma coisa assim, tratamento. E tem a versão brasileira, que ocorre todo ano também. E tem lá uma parte desse congresso que é a área multidisciplinar, que daí tem os psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais da área da educação física, porque eu trabalho com o paciente da esclerose múltipla, ele é multiprofissional também, né, pela característica aí desses sintomas e funções afetadas. E para quem quiser trabalhar com pesquisa nessa área,
a gente está à disposição aí, Universidade de Brasília, Faculdade de Educação Física, Laboratório de Análise de Movimento. A gente tem trabalhado nessa questão do exercício, análise do movimento e a esclerose múltipla. Eu tenho orientado em 2 programas de pós-graduação, programa de pós-graduação em Educação Física, que tem o mestrado e doutorado, e no programa de Ciências da Reabilitação, também da Universidade de Brasília, que o nível é mestrado. E eu sempre abro vagas para esses temas. Então, quem tiver interesse aí, todo ano tem seleção. Pode entrar no site lá dos programas e se informar um pouco mais sobre isso. Ótimo, maravilha. Bacana demais, Ana. Ana, muitíssimo obrigado, né? E pedir todos aí, né, depois da entrevista fantástica dessa, que se inscrevam no canal, compartilhem aí o vídeo, dê o like. E foi uma satisfação, Ana, conhecê-la, né, mesmo que de forma virtualmente aí, né? E eu espero aí que um dia aí para frente a gente consiga também, né, se encontrar pessoalmente. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. Obrigado, Ana. Até mais. Tchau. Tchau.